Carnacomício, desfile de escola de samba do Rio de Janeiro, interpretado por setores de... Eu falo o quê? Do crime organizado ou oposição? Como é que é? Olha, é crime organizado, sim. É crime organizado. Até porque isso não é desorganizado, isso não é ao acaso, isso não foi um erro, isso é planejado. Até porque o Lula estava em Salvador, não estava? Quando ele subiu em determinado trio elétrico, a música da campanha do Lula começou a tocar. E isso estava sendo transmitido em rede nacional, em várias TVs. Isso já é propaganda antecipada. Que loucura. Quando você vê o Carnaval de São Paulo teve uma escola de samba que está homenageando o MST. Ok, né? A gente sabe ali que são grupos quase que terroristas. Eu digo quase terroristas porque não aprovou a legislação dessa forma. Para mim são terroristas que destroem, depredam, vão contra a iniciativa privada. E a Érica Hilton lá no Carnaval em São Paulo colocou, né? A gente tomou conta politicamente do Carnaval. Então a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que não é para ser contra o Carnaval. O Carnaval é a legítima expressão da cultura brasileira, uma grande festa brasileira por todo o Brasil. Agora, você desvirtuar a cultura para fazer militância política e ainda em ano eleitoral, essa é a grande questão. Essa é a questão que a gente luta desde lá de trás, quando essa militância política de esquerda, socialista, comunista agora se diz progressista, que invadiu as academias, as universidades, a mídia e a arte. Esse é o caso. Então, uma escola de samba que no ano eleitoral faz uma propaganda eleitoral, no mínimo, um crime eleitoral, que aquilo tudo foi crime na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Crime de propaganda eleitoral, um crime eleitoral, propaganda eleitoral antecipada. Então, foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, foi exatamente o que a gente queria demonstrar, que é o governo Lula usando sua politicagem, seus recursos, pegando o recurso brasileiro e não utilizando para a população, somente para inverter e fazer com que a população ela tenha a militância política utilizada dentro da cultura. Foi isso que aconteceu na Sapucaí hoje. Alan, a gente tem muito para destrinchar, eu não queria destacar logo de uma forma direta tudo que tem para se falar desse tema, mas tem todo o crime eleitoral, tudo o que está acontecendo no governo Lula para trabalhar com a cultura de forma ilegítima, ilícita para o brasileiro. O TSE, como é que ele vai abordar o TSE nesse caso? Vamos trazer aqui o caso do Bolsonaro, como ele se tornou inelegível por muito menos. Ou seja, tem todo o condão para explicar para vocês o que foi esse crime eleitoral que cometeu o governo Lula ontem. Então, Ramage, esse é um dos pontos, né? Óbvio, né? Todo mundo no Brasil já está ciente com essa falta de senso das proporções. O STF, o TSE, melhor dizendo, durante o período eleitoral, disse que o Bolsonaro não poderia utilizar imagens dele no 7 de setembro, que era um evento cívico, falando que aquilo ali seria apropriação. Eu nem lembro dos termos que ele utilizou, mas vamos jogar o verbo aqui, vamos falar de modo aberto, claro e honesto com o nosso público. Ele usou de subterfúgios jurídicos, usou de juridiquês para dizer o seguinte: Bolsonaro não pode usar as próprias imagens com o povo que o elegeu na campanha de 2022. Foi isso que o Alexandre Moraes, é muito Alexandre para mim. Foi isso que o Moraes decidiu, Ramage. E aí, agora, o Lula usa de subterfúgio. Porque, infelizmente, tem disso, né, Ramage? No juridiquês, tem muita coisa que fica evidente, mas se tiver algum desvio ou alguma coisa que a pessoa possa fazer de subterfúgio, ela vai utilizar. Seja isso aceito ou não pelo juiz. Por exemplo, o Lula conseguiu anular, não é anular, né? Na verdade nem o termo é anular, né? Ele conseguiu desfazer ali a decisão do STF, mesmo ele tendo sido condenado nas instâncias inferiores, porque dizia ele que o argumento, né, o argumento que ele utilizou, a defesa dele, inclusive virou ministro do STF, de que o CEP estava equivocado. Esses subterfúgios que o Lula está utilizando agora, para todo mundo está claro, Ramage, que ele está fazendo comício.
E o ponto crucial que eu acho que a gente tem que analisar aqui, por mais que tenha vários assuntos jurídicos a serem tratados, seja na questão de justiça eleitoral ou não, o objetivo, para mim, está claro. Eles não contavam que Flávio Bolsonaro trouxesse o nome do pai com o capital político do pai e desse trabalho para essa turma, dado todo o barulho que está sendo feito. Porque se o Lula tivesse, né, você que está em casa nos assistindo, se o Lula tivesse certeza de que nada iria acontecer com ele, que Flávio Bolsonaro não é uma ameaça, que Flávio Bolsonaro não poderia atrapalhar o trabalho dele, que ele ia conseguir ou reeleição ou colocar quem ele quisesse, como ele fez em 2010, quando ele colocou a Dilma, porque, vejam só, o Lula foi presidente de 2000 a eleição foi em 2002, então ele foi presidente de 2003 a 2006. Em 2006, ele conseguiu se reeleger. Quando ele foi reeleito em 2006, em 2010 ele não poderia ser presidente, ele colocou qualquer um. Qualquer um. Qual seria o poste, né? Primeiro, eles estavam querendo colocar o José Dirceu, essa era... Isso lá em 2010? Lá atrás, lá para Lula, né? Para Dilma. Para Dilma, lá em 2010. José Dirceu ficou inviabilizado, porque por todas as implicações de corrupção, as implicações de lavagem de dinheiro, tudo que foi feito, José Dirceu não pôde, ele teve que indicar um poste. Qual seria o poste? Foi a Dilma Rousseff. Então foi desde lá de trás. Então desde lá de trás a gente tem essa dominação do PT com alta popularidade até que veio o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro veio para acabar com esse sistema de corrupção, compadrios, oligarquias. E tem toda a razão, Alan. Eles não esperavam que o Flávio Bolsonaro fosse traquear logo de início, fosse arrancar sem começar campanha muito à frente dos outros possíveis candidatos de direita e já colando no Lula. O que ele está vendo? Que ele tem aquele nicho dele, o Lula, o Bolsonaro tem um nicho de direita, mas aquela população que está completamente insatisfeita com essa gastança completa, não é apenas da Janja viajando pelo mundo, é pelas despesas que não baixam, pelos impostos que só aumentam, pela roubalheira, pela todas essas fraudes, todos esses escândalos, esse escândalo do INSS de roubar os velhinhos, a aposentadoria dos velhinhos, dos pensionistas, e agora esse Banco Master que está se colocando aí com o maior escândalo financeiro do Brasil, que está com 2 ou 3 ministros do STF incluído, o PT da Bahia que começou isso tudo, e o povo sem possibilidade, não sendo enganado, que acreditou na conversa da picanha, da cervejinha, acabou recebendo abóbora, ver no supermercado os produtos aumentarem, a gasolina não baixa, no mundo inteiro está baixando, então as promessas foram em vão. Todos viram que no governo Bolsonaro a produtividade, a liberdade, as possibilidades aumentaram. Então agora, como eles viram que Flávio Bolsonaro está crescendo e nem começou a campanha direito, eles sabem que a chance deles perderem é enorme. Então isso se traduz muito no que aconteceu ali na Marquês de Sapucaí. Crimes graves, explícitos, muito mais explícitos, e aí a gente quer elucidar para vocês, porque eles perseguiram Bolsonaro em 2022. A gente sabe disso. E aqui a gente não quer nem falar de urna eletrônica, que já é aquela dúvida mundial, inclusive da forma de se auditar, que o Brasil não tem. Outros países até têm. A Venezuela tem a urna auditável. E por isso pode se contestar que o Maduro, ditador, não ganhou aquelas eleições. Fora a urna, fora procedimento auditável, a gente sabe que houve perseguição, sim, de liberdade no Brasil, de liberdade de se falar, liberdade de se mostrar a verdade. A direita toda era perseguida, não podia publicar nada das verdades do Lula, que era a favor do aborto, aliado de ditadores, que destruiu o Brasil, um criminoso condenado em 3 instâncias, e falar bem do governo Bolsonaro, que deu alta produtividade e exemplo para o mundo inteiro. Não, a gente foi limitado nisso tudo, enquanto as séculas do Lula mentiam nas redes sociais. E mais, todos os procedimentos que foram feitos contra o Bolsonaro. Aí eu venho aqui para mostrar para vocês como eles foram rigorosos na questão de Jair Messias Bolsonaro como presidente e candidato à reeleição. Então, para você que está aí, que está vendo esse horror que aconteceu ontem, pode vir a acontecer mais para frente se o TSE não fizer nada. Mas dessa vez, desse ano, há uma chance
Há uma esperança de uma eleição minimamente limpa, porque há uma pressão internacional para isso, e o TSE vai estar com o Nunes Marques na presidência, a partir de junho, porque a Carmen Lúcia, aquela que censura somente uma vez, não é, Alan? Aquela que bate palma para o corporativismo... Só vai durar até o dia... Como é que ela falou? Sou contra a censura, mas só até o dia da final da eleição. Exatamente. Ou seja, a gente pode censurar quando é contra Bolsonaro. Aí eu volto aqui à questão como ela censurou o documentário da Brasil Paralelo, Verdade, no ano da eleição de 2022, às vésperas, um documentário demonstrando, né? Eu não me lembro o título do documentário, mas era quem tentou matar Jair Bolsonaro, era algo assim. Eles fizeram censura prévia, sem assistir, sem demonstrar. A censura é vedada na nossa Constituição. A gente não deseja regime ditatorial aqui. No artigo 5º, inciso 9º, está lá, a censura é vedada. Artigo 220 da Constituição, também, todos nós sabemos. A Carmen Lúcia foi lá e falou, não, só para esse momento. É assim que se deve agir um ministro do Supremo. Ela ainda está na presidência do TSE até junho. Então, as eleições vão ser presididas pelos Nunes Marques. Ninguém quer aqui um favorecimento, quer eleições limpas, imparciais. André Mendonça estará lá também. Então há uma chance, sim, de que o TSE trabalhe como se deve trabalhar. E aí, nesse momento que o STF está mais do que desgastado pelos problemas dos seus ministros, que são verdadeiros gangsters, que usam cargo público para favorecimento e para enriquecimento ilícito pessoal, está tudo sendo demonstrado, o STF não vai ter aquela força, ou vai querer ter, e aí cabe a nós demonstrar que eles vão estar tentando roubar a eleição. Será que eles vão fazer? Porque se tiver eleições limpas, minimamente limpas, Flávio Bolsonaro vai ganhar. Vai ganhar com toda certeza. Por quê? Porque já está subindo, crescendo, demonstrando força, recebendo os votos do pai e chegando na frente. Em breve já vai estar passando o Lula. A gente confia nas pesquisas? As pesquisas é aquela questão. Pesquisa não é ONG, não é isso, Alan? Não é. Pesquisa não é ONG. Alguém paga pela pesquisa. Mas a gente sabe que a pesquisa ela não pode sair do seu desvio de máximo e mínimo. Eles jogam sempre no máximo para a esquerda e no mínimo para a direita. Quando abre a urna, sempre era meio que uma fraude o voto que esperava da esquerda e o da direita era sempre um pouco abaixo. A gente viu isso. No meu caso particular, que tudo se jogaram contra mim na Prefeitura do Rio de Janeiro, eles me botaram ali com 20 e poucos %, eu fiz mais de 30, fiz quase 1 milhão de votos. Se fosse poderia quase... Isso sem apoio do próprio partido, né? Se eu não tivesse o apoio, se eu tivesse tido o apoio do governador Cláudio Castro, que era fácil ter o apoio, porque eu estava batendo em segurança pública, teria ido para o segundo turno, teria ganho aquelas eleições lá. Agora o quadro é diferente, nós estamos num momento diferente, e é por isso, aí vou voltar aqui, né? A gente dá uma volta aqui. Vamos embora. O que eu quero demonstrar para vocês? No Brasil, nós temos reeleição. Reeleição é algo que eu sou contra. Se a gente puder aprovar que não tenha reeleição para cargos do Executivo, bota um mandato de 5 anos ou 6 anos, isso pode ser discutido. Porque um mandato de 4 anos e reeleição para outros 4 anos, os últimos anos, qualquer governante fica pensando na sua reeleição. Então é melhor, e o governante está no cargo trabalhando pela sua reeleição. Só que no Brasil é aprovada a reeleição. Isso foi feito com o Fernando Henrique, fizeram uma PEC lá no Fernando Henrique, para ele poder ser reeleito. Então ele foi reeleito, o Lula foi reeleito, a Dilma foi reeleita, tomou o impeachment e antes disso o Collor. Então tem reeleição. O que aconteceu na eleição de 2022? Para a gente chegar no Lula aqui para vocês. Bolsonaro, me dá licença aqui, perdão, era presidente da República e fazendo um governo com gestão, com eficiência, com produtividade, com demonstração que quer menos Brasília, mais Brasil, dando liberdade econômica, dando mais produtividade, ou seja, tinha muito a mostrar. E Lula agora não tem. Então, Bolsonaro, ele foi vedado, olha só, na campanha da Dilma à reeleição, quantas lives ela fez no Alvorada? Diversas, uma inclusive com William Bonner ou alguém da Globo. Bolsonaro não pôde fazer live no Alvorada. Cortaram isso dele.
Bolsonaro teve um discurso da ONU dele, demonstrando todos os seus feitos, batendo em quem não defende em âmbito internacional os valores da civilização ocidental, que é a família, a fé cristã. Alexandre de Moraes não deixou ele publicar o discurso dele da ONU. Quando ele foi para Londres, nas homenagens da Rainha Elizabeth, que foi um alvoroço, Bolsonaro na embaixada, concentração de gente querendo ver o Bolsonaro, ele não pôde se utilizar daquilo ali. Foram censurando o Bolsonaro em 2022, porque ele estava como presidente da República. E aí que eu digo para vocês, o intuito, a declaração do Alexandre de Moraes era de que ele estava se utilizando de uma estrutura que, como presidente da República, os outros candidatos não poderiam se utilizar. Ora, ele estava em reeleição. Então, aí, a partir daí foram sendo censurados. Aí chegaram os dois motivos por que o Bolsonaro se tornou inelegível, Alan. Porque ele cometeu algum crime? Não. Algum crime, ele teve corrupção? Não. Inventaram depois o 8 de janeiro, que a gente sabe que é uma farsa, que é uma armadilha, mas ele se tornou inelegível por dois motivos. Porque ele se reuniu com embaixadores. Olha só, ele é um presidente da República, chefe de Estado, chefe de governo, se reuniu com embaixadores, que é o poder dele, a atribuição dele, direito dele, para demonstrar que ele tem receio do sistema eleitoral. E o outro foi no 7 de setembro de 2022, primeiro no Distrito Federal, em Brasília, depois em Copacabana, eu estava lá. Em Copacabana foi feito o desfile virado para a praia, ele cumpriu como chefe de Estado, eu estava lá. Depois ele subiu no trio elétrico e foi falar com a população. Apenas isso, ele foi falar com a população. Ele se tornou inelegível por falar com a população, por abuso de poder político. Cortaram Bolsonaro. Agora vamos chegar aqui ao Lula. Vocês viram lá, não sei quem viu, ou apenas está sabendo, como foi o desfile da Escola de Samba, acho que Acadêmicos de Niterói. Um desfile de escola de samba que não foi somente o que aconteceu ontem. O que se sabe claramente pela imprensa, por diversos meios de comunicação, que todo esse desfile da escola de samba foi tratado com o governo Lula. O roteiro todo foi tratado com o governo Lula. A Janja com o Lula, que estabeleceu como seria o desfile de escola de samba. O ator contratado para se fazer de Lula foi escolhido pela Janja e pelo Lula. Isso está em todos os locais. Fora isso, a escola de samba recebeu verbas públicas para fazer o desfile de escola de samba. E aí, quando você vai ver o desfile de escola de samba, tem lá uma ala, Alan, que retrata ali batendo nos conservadores, batendo na família brasileira, batendo na igreja. Tem aí, começam as outras alas falando de Bolsonaro e de Temer, não apenas falando de Bolsonaro e de Temer, ridicularizando Bolsonaro e ele preso. Botaram ele de Bozo. O jingle que está ali, o samba enredo que está ali, é a música do Lula. Fala de número 13, que todos sabem que é o número do PT, por diversas vezes. Isso não é campanha eleitoral antecipada? Se Bolsonaro ficou inelegível por subir no trio elétrico, falar com a população no 7 de setembro, uma data pública da independência do Brasil, então isso é crime de campanha eleitoral antecipada, claramente. Isso aí é o crime da 9507, né? Artigo 36. Ainda o artigo 22 da Lei Complementar, o 9507, que é abuso do poder político e econômico e ainda conduta vedada. Então foi um ultraje o que aconteceu. Alguns partidos, o Novo ingressou com uma AIGE para tentar... Explica o pessoal o que é uma AIGE. AIGE é uma ação de investigação da Justiça Eleitoral. Os partidos políticos têm a legitimidade para entrar perante o TSE e, cientes do que ia acontecer, pediram para anular ou suspender a saída da escola de samba. Bem, aí a Carmen Lúcia foi lá e negou. E negou, aí o André Mendonça também veio e disse, olha, mas não pode dar um salvo-conduto, vamos analisar.
Nesse quesito, a gente tem que analisar o direito de forma imparcial, com a segurança jurídica, não como esses canalhas fazem. Você não pode fazer uma censura, porque como eles fizeram antes com o Bolsonaro. Agora, se eles cometerem crime, como cometeram ontem, tem que ser apurado. Então, eles não deixaram a escola de samba desfilar. Agora, a quantidade de crimes que foram colocados ali, crimes eleitorais, tem que ser apurado, Alan.